Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu te convido hoje para fazer um passeio comigo pelos caminhos da disciplina de neuromarketing. Meu nome é André Luiz Nakamura, vou te acompanhar nessa jornada e vou pedir para que você me acompanhe no raciocínio básico de que por que o neuromarketing se diferencia bastante do marketing tradicional. Nós conhecemos aquele marketing 1.0, 2.0, chegamos no marketing 5.0, mas o neuromarketing ele trabalha muito mais com a ideia das conexões da nossa mente, tá? Então, eu preciso que você compreenda um pouquinho, quando você vai olhar essa imagem do cérebro trino, e está aí tudo que nós precisamos para compreender como que uma campanha ela entra no coração do consumidor, como que uma campanha, de uma maneira ou de outra, ativa sentimentos que levam em uma tomada de decisão favorável para converter, tá? Então é assim, nós temos um cérebro em três camadas. A primeira camada do nosso cérebro a gente chama de tronco cerebral ou neocórtex. Essa área é uma área bem primitiva da nossa mente. A gente pode até fazer uma associação tangencial com a ideia do id do Freud, aquele ponto do nosso cérebro que é quase como um cavalo selvagem. Ele vai na direção do que está desejando, sabe? Ele pode ir no sentido de lutar para conquistar algo, ele pode ir no sentido de uma fuga para se proteger, e depois, logo na sequência, conforme nós fomos nos desenvolvendo, a gente fala isso de ontogênese e filogênese, né? Então, a filogênese trata dessa questão que envolve anatomia. Nosso cérebro chegou e construiu o sistema límbico. A natureza trouxe para nós o sistema límbico. O sistema límbico ele é o sistema do campo afetivo, era das emoções. É por meio do sistema límbico que eu e você, a gente sente necessidade de associação com outras pessoas. É por meio do sistema límbico que nós gostamos das pessoas mais próximas. É o sistema límbico que ativa o desejo entre pessoas, o desejo sexual, ele parte ali do nosso sistema límbico, e mais, avançando um pouquinho mais na história da nossa espécie, da nossa filogênese, fomos desenvolvendo a camada mais superior, que a gente chama de neocórtex, é a sede da razão, onde também está situado o ego, e a gente pode pensar em dois autores importantes para trabalhar, porque essa é uma disciplina interdisciplinar e multidisciplinar. Quando você pensa em alavancar ou trabalhar os conceitos de como a gente estrutura a nossa mente, você pode pensar nas questões arquetípicas, por exemplo. Nas próximas aulas, a gente vai fazer alguns exercícios de aplicação prática, tá? Do neuromarketing, e você vai perceber que a nossa mente, esse nosso lado mais primordial, ele que você vai ter que trabalhar para que uma pessoa, quando, por exemplo, ela dá uma olhadinha para um produto, ou ela dá uma olhadinha para algum serviço, ela toma uma decisão imediata. Lembra que nós falamos do cérebro trino? Se você tentar buscar pela razão, aquelas campanhas que são muito engessadas, as campanhas que você percebe ali, já começa com um discurso que você vê que a agência trabalhou em cima daquilo e que aquilo não consegue pegar você por sua emoção, você tem que raciocinar muito em cima disso. A gente diz que está ativando o sistema 2 da nossa mente, que é o sistema do nosso córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal ele avalia a situação. Então, de repente, você olha ali para um produto, se ele não tocar a sua emoção de imediato, o que, que vai acontecer? Você vai primeiro avaliar a sua situação econômica, você vai avaliar suas experiências passadas de compra, você vai avaliar várias dimensões e vai se perder. A sua mente vai vagar. Você não vai tomar uma decisão. Então, quando a gente está falando do DNA Maker, nós estamos falando em como que nós vamos pegar um atalho. Como que a gente, entre aspas, vai fazer com que o nosso consumidor ele escape dessa armadilha. E não é manipulação. Por quê? Todos os seres humanos, nós, dependemos de algum símbolo, de algum signo, algum objeto, alguma coisa que nos faça ter uma identidade social, né? Então, essa identidade social que constrói o nosso senso de pertencimento. Por exemplo, há uma pessoa que ela vai frequentar ali um ambiente religioso. Ela tem um traje, ela tem um dress code para frequentar aquele ambiente. Então, o pertencimento dela parte desse princípio de que ela vai ter que adquirir, por exemplo, uma roupa social para ela participar de um culto. Você vai ser de um grupo de motociclistas, você vai ter que usar aquele dress code adequado, você vai namorar, você vai pensar no quê? No perfume, né? Muitas vezes. Por que você consegue pensar no perfume? Quando você vê as campanhas que envolvem a perfumaria,
elas apelam para a sensualidade. A sensualidade, ela está ali na essência da nossa sobrevivência. Por quê? Todos os seres vivos têm como o princípio primordial do seu comportamento passar o seu código genético para frente. Nós somos programados para que as nossas ações, o nosso comportamento desencadeiem vínculos e laços que propiciem você reproduzir e passar para frente seu código genético. Obviamente, nós não racionalizamos isso. Nós não pensamos isso, seria uma insanidade. Mas o nosso corpo urge, o nosso corpo grita. E os publicitários, você como agente trabalhando com os princípios do neuromarketing, vai partir por esse caminho. Então, é a sedução. O perfume, quando você olha para a embalagem, em primeiro lugar, você não vende a essência, você não vende a embalagem. Você vende ali a ideia de algo que está associado ao prazer, ao erotismo, ao contato com alguém com o qual você vai querer trocar ali suas intimidades. E as campanhas são feitas alinhadas por esse caminho. Então, quando você vai estar passando ali por uma loja, né, e você viu o perfume, você não vai racionalizar o preço do perfume. Você não vai pensar qual essência que ele utilizou, qual foi o óleo essencial, você não vai pensar nada disso. O primeiro gatilho que você tem é de que vou ser mais sensual, vou ser mais atraente utilizando esse produto. Então a gente fala que você ativou o sistema 1, é o sistema dos impulsos. Você atropelou aquela área da racionalidade e você conectou com o campo do seu cérebro que está ali dentro do sistema límbico. Essa área do sistema límbico, ela trabalha baseada em muitos neurotransmissores. Um transmissor que você ativou nesse momento é o ocitocina. Ocitocina é um neurotransmissor associado aos vínculos de amor. Outro neurotransmissor que você ativa, e ativa bastante, e nós ativamos muito atualmente, é a dopamina. Nós dizemos que hoje nós somos uma nação viciada em dopamina. Todo mundo disputa a nossa dopamina. As big techs do Vale do Silício disputam a nossa dopamina, a TV disputa a nossa dopamina, e o neuromarketing, obviamente, consegue trabalhar com muito mais precisão e de uma maneira muito mais requintada os estímulos das vias dopaminérgicas, tá? A dopamina, ela se desenvolveu no nosso organismo como um elemento de reforçar comportamento. Lá nos primórdios, quando a gente precisava caçar, precisava coletar, precisava conhecer o caminho mais seguro para a nossa sobrevivência, era a dose desse neurotransmissor que bombardeava o nosso cérebro na via dopaminérgica, determinando acertei. Quando eu acertava, eu recebia uma dose de dopamina. Para que eu tivesse novamente uma ação direcionada a um resultado, e um resultado que trouxesse benefício para mim e para a tribo, eu recebia uma nova dose de dopamina. Então nós estamos falando isso, tá? Quando trabalhamos com neuromarketing, nós trabalhamos com sentidos, nós trabalhamos com hormônios, nós trabalhamos com neurotransmissores, e é isso que a gente vai começar a discutir nas próximas aulas. E só mais uma lembrança para você. A Apple aqui, quando a gente trabalha com marketing, não é inescapável falar de algumas marcas, tá? Não é campanha. A Apple, ela tem, o sucesso da Apple vem de várias variáveis de mercado, mas uma das principais é o porquê. Por que que uma pessoa compra um equipamento, um iPhone? Em primeiro lugar, é memória sensorial. Quando você vai comprar esse equipamento, você vai abrir aquela caixinha, o primeiro contato que você tem é sinestésico, você toca numa caixa que ela é muito bem trabalhada, você sente ali, a textura dela é muito suave, e quando você abre, vai ter o primeiro contato com o produto, tem um odor, tem um aroma que exala esse produto. Quando ele exala esse aroma, ele é um marcador emocional. Então você cria uma associação simbólica daquela expectativa de estar adquirindo um produto que remete a um contato de pertencimento social, ou seja, aquilo ali te dá um capital simbólico, né? Você pode dar uma lidinha depois em Pierre Bourdieu, ele te dá um capital simbólico, ele te dá um certo capital social, por ter aquele diferencial de um produto, que é um produto, entre aspas, superior, e esse primeiro contato com ele é marcado tanto por uma questão sinestésica quanto olfativa, tá bem? Então, marque essas ideias,
dá uma revisadinha nos textos, depois dá uma lidinha quando você tiver, ou pesquisa, por meio da IA generativa, sobre o cérebro trino. É o ponto de partida. Pesquisa um pouquinho sobre filogênese da comunicação, porque eles são mais ou menos o alicerce que vão sustentar tudo que a gente vai discutir daqui para frente, tá bem?